Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu acho que eu já falei isso em vários outros vídeos aí, que eu adoro uma tag, né? Então vim trazer mais uma tag que eu vi... Aonde eu vi essa tag? Eu vi no canal da Fê, da Fernanda Souza. Gente, muito massa, viu? Pra quem não assistiu os vídeos dela ainda, vai lá assistir, porque eu racho de rir demais, demais. Eu vi essa tag no canal dela, achei legal, achei interessante, então resolvi trazer aqui pra vocês também. O nome da tag se chama Se Eu Fosse. 3 pontinhos. Vamos lá. Se eu fosse um mês... se eu fosse um mês... Maio, acho que eu seria maio, porque esse mês vai ficar, acho que sempre guardado, assim, gravado pra mim, porque foi o mês que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, foi em maio. Se eu fosse um dia da semana, ai, cara, eu acho que sexta, porque, na verdade, assim, sexta é um relacionamento meio complicado, eu tenho um relacionamento meio complicado com sexta-feira, porque ao mesmo tempo que eu tô feliz, que, tipo, no outro dia é sábado e vou poder dormir, né, até tarde, não vou trabalhar, só que ao mesmo tempo, na sexta, eu já tô muito cansada, então... É um relacionamento, assim, de amor e ódio, mas eu acho que eu seria sexta-feira. Se eu fosse uma hora do dia... hora de dormir, né, gente? Tô brincando. Uma hora do dia, eu gosto... Olha, já sei. Eu gosto muito de 6 horas, porque é o horário que eu sei que eu já vou estar off, entendeu? Entre 5 e meia, 6 horas é o horário que eu tô ali pronta, esperando pra ficar off e ficar livre, então, esse horário. Se eu fosse uma estação do ano, acho que outono. Ai, eu acho tão lindo outono. Principalmente aqui, né, nos Estados Unidos, que é bem definido. Então, acho muito lindo mesmo. Se eu fosse um planeta, Marte. Não sei porquê, gente, mas gosto de Marte, diferente, gosto de Marte. Se eu fosse uma direção, sul. Não sei porquê, mas eu gosto de sul. Sempre quando eu tô viajando e tal, quando eu vejo, assim, principalmente aqui, né, nos Estados Unidos, South, eu gosto. Então, eu gosto de sul. Se eu fosse um móvel, acho que uma cama, né? Uma cama, dá pra você fazer tudo numa cama, gente. Tudo mesmo, né? Dá pra você comer em cima da cama, dá pra você ler um bom livro na cama, dá pra você dormir. O que é melhor que dormir, né? E muitas outras coisas. Cama é assim... Tendo uma cama não precisa de mais nada. Se eu fosse um pecado... Nossa, gente, um pecado. Eu acho que antigamente eu seria preguiça, mas ultimamente eu não tô mais assim, né? Preguiça, então não seria preguiça. Gula também não, porque eu não como tanto. Ai, gente, não seria nenhum pecado, não. Não sei. Eu vou deixar como preguiça, então. Porque os outros são muito pesados, né? Então, preguiça. Se eu fosse um sentido, acho que visão. Eu gosto muito, assim, de ver as coisas, de observar as coisas. Então, acho que visão. Se eu fosse uma pedra, diamante. Ai, que lindo. Um diamante. Se eu fosse uma planta... Eu seria uma árvore. Gosto muito de árvore. Acho muito lindo. Então, seria uma árvore. Se eu fosse uma flor, girassol. Acho lindo girassol. Amo girassol. Se eu fosse se eu fosse um clima, verão. Não precisa ser tão, né, calor, mas verão. Se eu fosse um prato. Eu como... já sei. Se eu fosse um prato, camarão. Camarão. Pode ser? Nossa, gente, camarão é maravilhoso. Se eu fosse um instrumento musical... Piano, com certeza, porque eu amo, de paixão, amo piano. Se eu fosse um elemento, acho que ar. Se eu fosse uma cor, azul, obviamente, amo azul. Ou branco também, porque eu gosto muito de branco. Se eu fosse um animal, é um passarinho, gente, sempre tive vontade de ser um pássaro. Pra sair voando, assim, ó, e pra qualquer lugar que tu quisesse. Se eu fosse um som, não pode ser o som do piano, o som das notas musicais, o som... já sei, o som... da água, por exemplo, caindo assim numa cachoeira, sabe? O som da água, é isso. Se eu fosse uma música, eita. Ai, gente, é porque agora eu tô muito assim na vibe de Jessie J. Eu sempre gostei dela, né? Sempre admirei o trabalho dela. Mas agora, ultimamente, eu tô ouvindo muito, né, as músicas dela. Então, eu acho que eu seria Flashlight. Eu amo aquela música, então... Flashlight. Se eu fosse um personagem de filme, ai, gente, queria ser a Bella, né? A Emma Watson, do filme A Bela e a Fera. Queria muito. Se eu fosse um personagem de desenho... Eita, nossa, faz tanto tempo que eu não assisto desenho. Não sei. Não sei, gente, não sei. Se eu fosse um sentimento, alegria. Eu gosto muito desse sentimento, alegria, felicidade, então seria esse. Se eu fosse um lugar... Eu seria um lugar calmo, gente. Queria um lugar, assim, calmo, sabe? Um lugar tranquilo. Se eu fosse um sabor, doce. Eu sou muito doce, aquelas. Aqui não, é doce. Se eu fosse uma palavra, inspiração.
sei porquê, mas eu gosto muito dessa palavra. Então, inspiração. Se eu fosse um objeto, eu seria um caderno. Um caderno... As pessoas expressam muitas coisas, né, numa folha, num papel. Então, um caderno, ela planeja muitas coisas também. Então, seria um caderno. Se eu fosse uma parte do corpo, olhos, que eu gosto muito de observar, olhar ao meu redor. Então, olhos. Se eu fosse um número, 3. Gosto muito do número 3, não sei porquê, gente. Se eu fosse um símbolo. Um símbolo? Mas como assim um símbolo? Coração? Eu não sei, gente, um símbolo. O que quer dizer com símbolo? Não sei. Não sei. Se pudesse ser o coração, o coração. Se eu fosse um ser mitológico. Se eu fosse um ser mitológico, Medusa. Não sei o que, mas adoro. Medusa seria ela. É isso, gente. São essas as perguntas dessa tag. Espero muito que vocês tenham gostado. Que deu aí pra me conhecer mais um pouquinho. Se eu fosse, né? O que eu seria? E é isso. Não esqueça do seu like e de se inscrever no canal também, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!